Olá, estamos de volta com mais um momento com a palavra e você tem sido nosso convidado especial para juntos meditarmos um pouco na palavra do Senhor e recebermos de Deus tudo aquilo que o Espírito Santo tem derramado sobre os nossos corações. Desde já, fica o convite aqui que se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ele é importante para que essa palavra seja sempre divulgada e chegue a outras pessoas e compartilhe para que outros também possam receber da palavra de Deus e assim serem edificados pela ação do Espírito Santo do nosso Pai. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como se aproximar de Deus em oração. Isso mesmo, como se aproximar de Deus em oração. O texto está em Hebreus capítulo 11, no versículo 6, que diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Esse texto ele é parte da palavra do Senhor do capítulo 11, em que nós temos a explicação sobre o que é fé e também o testemunho de várias pessoas que foram usadas pelo Senhor na história para fazer a vontade dele e alcançaram muitas bênçãos pela fé, né? Os chamados heróis da fé. Mas nós temos percebido que muitas pessoas têm se aproximado de Deus em oração, têm orado, e às vezes saem com a sensação de que não foram ouvidos. É como se houvesse a certeza de que falaram apenas ao vento, de que apenas desabafaram, colocaram para fora o que estava sentindo, o pedido a Deus, mas sai assim com aquela dúvida: será que o Senhor me ouviu? Será que Ele me atendeu? E aí esse texto vai nos ensinar um pouquinho sobre essa realidade espiritual. Ele vai falar que nós precisamos nos aproximar de Deus, ou seja, quem se aproxima de Deus em oração precisa se aproximar em plena certeza de fé, sabendo que Ele existe. A primeira coisa que o texto nos ensina é isso: se aproximar sabendo que Ele existe, sabendo que Deus, Ele não é apenas uma manifestação de poder, de luz, mas Ele é uma pessoa, Ele existe e Ele está presente. E isso é importante por quê? Porque se você tem a ideia de que precisa, né, de manifestações físicas para sentir Deus, para perceber Deus, para confiar em Deus, nem sempre isso vai acontecer. Nem sempre nós vamos nos arrepiar, nem sempre nós vamos chorar, nem sempre nós vamos sentir alguma manifestação física ou algum sinal externo vai acontecer. Mas eu preciso saber que Deus existe. Porque Deus é espírito, né? Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Está lá em João, no capítulo 4, quando Jesus conversa com uma mulher próximo a um tanque, que ela estava tirando água, e Jesus fala isso para ela. Então é importante entendermos que Deus é espírito e nem sempre nós vamos ter alguns sinais concretos para identificarmos a presença de Deus ou identificarmos que Deus existe. Mas eu preciso ter essa certeza, ter essa plena certeza de fé. Olha só que está em Hebreus capítulo 10, no versículo 21, diz assim: e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, versículo 22 agora, aproximemo-nos com um coração sincero em plena certeza de fé. Se não tivermos essa certeza de fé, né, que é uma fé genuína, segundo a própria palavra no próprio livro de Hebreus, se você virar a página um pouquinho, no capítulo 12, versículo 1 em diante, diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz,
sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Essa fé ela é uma fé dada por Jesus Cristo, é Ele que nos dá essa fé. Então a fé natural, a fé que existe em todos os seres humanos, né? Que quando nascemos com essa fé comum, natural, não é uma fé suficiente para sentirmos, percebermos e nos aproximarmos de Deus em plena certeza de fé. Até porque, quando você começa a ler o texto do capítulo 11, logo no começo aqui, você vai entender que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o que é fé? Olha bem, que fé é esta que a Bíblia nos ensina? Capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Então, nem sempre nós vamos ver Deus ou ver as manifestações físicas de Deus, mas precisamos crer, precisamos ter a certeza no coração de que Deus existe. É isso que o texto nos fala no versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé a gente não consegue sequer entender, né, que é possível se aproximar de Deus e falar com Deus e ter a certeza de que Ele nos ouve. Mas é uma fé que Jesus nos dá, é uma fé dom de Deus, é uma fé que transforma a sabedoria, o conceito, as certezas naturais em certezas sobrenaturais. Porque é isso que o texto diz. Fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Então você precisa crer que Deus existe de fato. Precisa ter essa certeza independente de sinais, de acontecimentos, de situações à volta que revelam a existência de Deus. Apesar de que nós temos, né, segundo a própria palavra, Romanos fala isso, que todo ser humano precisa saber que Deus existe e ele vai assumir a culpa por isso, porque toda a natureza mostra que Deus existe. A própria criação, o próprio ser humano, a forma que ele é criado, mostra que existe um ser soberano que formou, que tudo isso não é fruto de um acaso, mas fruto de uma obra divina que é a obra de Deus. Mas nem sempre em oração nós sentimos alguma coisa, nem sempre no momento que clamamos, que buscamos o Senhor, nós sentimos algo. Nem por isso, mesmo por causa disso, eu não posso deixar de acreditar de que Deus existe, de que o Senhor me ouve, que o Senhor está interessado naquilo que eu estou apresentando para Ele. Então nós vamos entender, por exemplo, que quando nós lemos o capítulo 11 todo, os heróis da fé, chamados heróis da fé, eles não viram muitas promessas acontecerem na sua vida. Muitas coisas não aconteceram, muitas coisas não se concretizaram, mas eles morreram acreditando, porque eles tinham fé. Nós vamos ter vários exemplos aqui, né? Por exemplo bíblicos, assim, pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Então nós vamos ter exemplo de Abel, nós vamos ter exemplo do próprio Abraão, que ofereceu o seu filho, né, crendo que Deus ia devolvê-lo de alguma forma. Nós temos o exemplo de Sara, né, que depois de uma certa idade ainda gerou um filho. Pessoas que não viram coisas acontecendo, mas pela fé elas tiveram o privilégio de experimentar a bênção e a provisão de Deus. Que é a segunda coisa aqui que nós aprendemos nesse texto, que quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele realmente existe e que Ele recompensa quem busca. Precisamos saber que pela fé, quando buscamos ao Senhor em oração, Deus recompensa. Olha a parte C do capítulo 11 de Hebreus, versículo 6, que diz assim: creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Essa certeza, né, de que Deus vai nos ouvir, Ele vai nos recompensar, Ele vai nos atender, Ele vai nos auxiliar, que precisa encharcar, vamos dizer assim, nossos corações. Precisa nos dar essa vontade, esse desejo, essa certeza de buscarmos a Deus, sabendo que Ele nos ouve e sabendo que Ele
acima de nos ouvir, e além de nos ouvir, ele vai nos atender com misericórdia, com graça, em nome de Jesus. Então, quando você for pensar um pouco sobre isso, sobre como se aproximar de Deus em oração, tenha sempre essa certeza dentro de você. Sem fé é impossível agradar a Deus. Outra, você precisa se aproximar em plena certeza de fé, crendo que Ele existe, crendo que Ele está te ouvindo, crendo que Ele está te atendendo, crendo que Ele está te compreendendo, crendo que Ele te conhece, crendo que Ele está perto de você, mesmo que você não o veja. E crendo assim, tendo a certeza também no coração que Ele vai te abençoar, que Ele vai te ouvir, porque a palavra de Deus nos garante, creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Que Deus te abençoe e que ao orar, ao buscar o Senhor, você tenha certeza de uma presença maravilhosa de um Deus que te ama em Cristo Jesus, que está sempre disposto a te atender, a te ouvir e a te abençoar. A paz do Senhor seja convosco.